Dos momentos mais calmos aos mais sombrios, ele nos deixou lições profundas que revelam onde está a verdadeira fonte da nossa força. Hoje vamos explorar 6 segredos poderosos que Jesus nos deixou para sermos fortes e resilientes em qualquer circunstância. Cada um desses segredos está ancorado em suas próprias experiências e ensinamentos, mostrando-nos o caminho para vencer com fé, confiança e obediência a Deus. O primeiro segredo é confiar em Deus em todo o tempo. Desde o início de seu ministério, Jesus mostrou que a verdadeira força vem da confiança completa em Deus, especialmente nas situações mais desafiadoras. Um exemplo é quando foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, Mateus 4:4. Após jejuar 40 dias e noites, Jesus teve fome, algo natural a qualquer ser humano. Nesse momento de vulnerabilidade, o diabo tentou desviá-lo, sugerindo que transformasse pedras em pão. Mas Jesus respondeu de forma clara: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Essa resposta não foi apenas um ensinamento teórico, mas uma demonstração prática de que a confiança em Deus deve ser maior do que qualquer necessidade física ou material. Até mesmo diante da fome, uma necessidade básica, Jesus não colocou sua confiança no visível, mas na palavra de Deus. Isso nos ensina que, em nossos momentos de maior fragilidade, é quando mais precisamos confiar em Ele. Quando parece não haver saída, quando a solução foge do nosso controle, é a confiança em Deus que nos fortalece. Esse mesmo princípio se repete em muitos outros momentos da vida de Jesus. Em João 6,38 ele afirma que não veio para fazer a sua própria vontade, mas a do Pai que o enviou. Isso mostra que, além de confiar, precisamos viver segundo a vontade de Deus, mesmo que isso implique abrir mão dos nossos próprios desejos. Ainda no deserto, o diabo tentou novamente, pedindo que se lançasse do alto do templo para que os anjos o salvassem. Mais uma vez, Jesus respondeu com a palavra: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4:7. Jesus não usou o seu poder divino para provar quem era, porque sua confiança no Pai já era completa. Isso nos mostra que não precisamos de provas físicas para acreditar que Deus está no controle. Ele sempre sabe o que é melhor e age no tempo certo. Confiar em Deus é um dos pilares mais importantes para desenvolver força e resiliência. Muitas vezes, queremos assumir o controle e resolver tudo com nossas próprias mãos, mas não foi isso que Jesus nos ensinou. Confiar é entregar o controle a Deus e crer que Ele tem o melhor, mesmo quando não vemos. Quando enfrentamos tribulações, a tentação é buscar soluções rápidas ou depender da nossa própria sabedoria. Mas, como Jesus nos mostrou no deserto, a verdadeira força está em esperar no Senhor. Isaías 40:31 nos lembra: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso significa que a confiança em Deus nos dá uma força renovada, que não vem de nós, mas dele. A Bíblia está repleta de exemplos. Davi enfrentou gigantes não por sua própria força, mas porque confiava no Deus que o guiava. Em 1 Samuel 17:45, diante de Golias, ele declara: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. A confiança de Davi não estava em armas, mas em Deus, e foi essa fé que o levou à vitória. Esse mesmo princípio vale para nós. Quando enfrentamos os nossos gigantes, sejam problemas financeiros, doenças, crises emocionais ou desafios pessoais, precisamos lembrar que nossa força não vem da nossa habilidade, mas da confiança em Deus. Provérbios 3:5-6 ensina: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Confiar em Deus também significa aceitar que nem sempre entenderemos tudo o que Ele faz ou permite em nossas vidas. Muitas vezes, os caminhos de Deus nos parecem incompreensíveis, mas é justamente nesses momentos que a confiança deve ser ainda maior. Quando Lázaro morreu, muitos questionaram por que Jesus não o havia curado antes. Mas Jesus, confiando no plano do Pai, disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. João 11:4.
No tempo certo, Lázaro foi ressuscitado, mostrando que confiar nos planos de Deus sempre resulta em algo maior do que podemos imaginar. Confiar em Deus é um processo contínuo. Não acontece apenas uma vez. A cada novo desafio, somos chamados a renovar essa confiança. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo nos exorta a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas apresentarmos tudo a Deus em oração e súplicas, com ações de graças. Assim, experimentamos a paz que excede todo entendimento, que guarda nosso coração e mente em Cristo Jesus. Essa paz é fruto da confiança, e é ela que nos fortalece para enfrentar qualquer situação. O segundo segredo é orar constantemente. Jesus nos deixou um exemplo claro de que a oração é essencial para sermos fortes e resilientes. Não era apenas algo que ele ensinava aos discípulos, mas algo que praticava intensamente em sua própria vida. Desde o início do ministério, vemos Jesus retirando-se para orar em momentos cruciais. Um exemplo significativo é sua oração no jardim do Getsêmani, um dos momentos mais intensos e emocionais de sua jornada. Em Mateus 26, 36, 46, sabendo que estava por vir, Jesus retirou-se para orar, levando Pedro, Tiago e João com ele. Ali, expressou sua angústia ao Pai, dizendo: "Minha alma está profundamente triste até a morte." Mateus 26, 38, situação. Este momento nos ensina que, em meio às situações mais difíceis da vida, a oração é o que nos conecta diretamente a Deus e nos fortalece. Jesus orou 3 vezes naquele jardim, mostrando que a oração não é um evento único, mas algo contínuo. Sua persistência reflete a importância de manter um diálogo constante com Deus, especialmente em momentos de angústia e incerteza. Ele não apenas pediu ao Pai para retirar o cálice do sofrimento, se possível, mas também entregou sua vontade, dizendo: "Não se faça a minha vontade, mas a tua." Mateus 26, 39. Essa entrega total é um exemplo de como a oração nos ajuda a alinhar nosso coração com a vontade de Deus, mesmo quando ela envolve desafios. Esse episódio no Getsêmani também nos mostra que a oração é fonte de força espiritual. Enquanto Jesus orava, os discípulos com ele adormeceram, apesar de seu pedido para que vigiassem e orassem. Isso nos ensina que, sem oração, é fácil sucumbir à fadiga e à fraqueza, mas a oração nos renova. Depois de orar, Jesus estava pronto para enfrentar o que viria, enquanto os discípulos, que não oraram, ficaram confusos e perdidos diante da situação. Outro exemplo poderoso da importância da oração na vida de Jesus é quando ele passou a noite orando antes de escolher os 12 discípulos. Em Lucas 6, 12 e 13 lemos que ele subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Quando amanheceu, chamou os discípulos e escolheu 12 deles. Este momento mostra que mesmo em decisões importantes da vida, Jesus confiava plenamente na direção que o Pai lhe daria por meio da oração. Ele não tomou decisões precipitadas ou baseado em sua própria sabedoria, mas buscou a orientação de Deus. Assim como Jesus nos ensinou, a oração não deve se limitar a momentos de aflição, mas deve permear toda a nossa vida. O apóstolo Paulo nos lembra disso em 1 Tessalonicenses 5,17, onde nos exorta a orar sem cessar. Isso significa que nossas vidas devem estar marcadas por uma atitude contínua de oração, um diálogo constante com Deus. Não é necessário estar sempre em um lugar específico ou posição especial para orar, podemos orar enquanto caminhamos, trabalhamos ou enfrentamos os desafios do dia a dia. A oração nos mantém conectados a Deus, e essa conexão é o que nos fortalece e nos dá resiliência para enfrentar provas. Em outro momento da vida de Jesus, vemos como ele frequentemente se retirava para orar em lugares solitários. Lucas 5,16 registra que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Esse hábito de buscar a solidão para estar com o Pai mostra que a oração também é um momento de renovação e fortalecimento pessoal. Mesmo em meio à intensa missão, cercado por multidões e pessoas necessitando de sua ajuda, Jesus sempre encontrava tempo para se retirar e orar. Isso nos ensina que, em meio às nossas responsabilidades e atividades diárias, é essencial reservar momentos de quietude para orar, refletir e ouvir a voz de Deus. A oração não apenas nos fortalece, mas também nos dá clareza e discernimento.
Jesus demonstrou isso ao orar antes de tomar decisões importantes, como vimos no exemplo da escolha dos discípulos. Isso nos ensina que, ao enfrentar momentos de incerteza, em vez de confiar apenas em nossa própria capacidade de discernir o que é melhor, devemos buscar a orientação de Deus por meio da oração. A oração abre nossos olhos espirituais e nos permite enxergar além das circunstâncias imediatas. Um momento significativo na vida de Jesus relacionado à oração é registrado em Lucas 11:1, quando um dos discípulos, ao vê-lo orar, pediu: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos seus discípulos. Esse pedido mostra que os próprios discípulos reconheciam a importância da oração na vida de Jesus e desejavam aprender a orar como ele. Foi nesse contexto que Jesus ensinou a famosa oração do Pai Nosso, que serve como modelo para todos nós. O Pai Nosso nos ensina a reverenciar Deus, buscar sua vontade, pedir provisão diária e clamar por perdão e proteção. Essa oração resume os elementos essenciais de uma vida de oração eficaz. Além disso, Jesus também nos deu a parábola do juiz injusto para ensinar sobre a importância da persistência na oração. Em Lucas 18:1-8, ele conta a história de uma viúva que insistia em pedir justiça a um juiz, mesmo que este não temesse a Deus nem se importasse com as pessoas. Inicialmente, o juiz ignorou seus pedidos, mas acabou atendendo devido à sua persistência. Jesus utilizou essa parábola para nos ensinar que devemos sempre orar e nunca desistir. Ele conclui dizendo: ouçam o que diz o juiz injusto, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite. Lucas 18:6-7. Isso nos mostra que a oração persistente é poderosa e que Deus, em seu tempo perfeito, responderá às nossas súplicas. Portanto, a oração não é apenas uma prática religiosa, mas uma relação viva com Deus. Ela nos fortalece, nos dá resiliência e nos mantém conectados ao Pai em todas as circunstâncias. A vida de Jesus demonstra que a oração é o segredo para permanecermos firmes mesmo diante das maiores adversidades. O terceiro segredo é servir aos outros. Jesus nos ensinou que a verdadeira força e resiliência muitas vezes vem por meio do serviço ao próximo. Em várias situações, ele mostrou que o caminho para a grandeza não está em ser servido, mas em servir. Um exemplo claro desse ensinamento é quando Jesus lavou os pés dos discípulos, em João 13:1-17 durante a última ceia. Ele, o Mestre e Senhor, levantou-se, tomou uma toalha, ajoelhou-se diante dos discípulos e começou a lavar seus pés. Pedro inicialmente recusou, pois não entendia por que o próprio Jesus realizaria uma tarefa tão humilde. Jesus explicou a importância desse ato em João 13:14-15. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns aos outros, pois vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aqui, ele nos mostra que servir aos outros não é sinal de fraqueza, mas de força interior e confiança em nossa identidade em Deus. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus não se sentiu diminuído ao realizar um ato tão humilde, pelo contrário, demonstrou que a verdadeira grandeza está em servir. Servir aos outros é um ato de amor que nos fortalece espiritualmente, pois nos tira do foco em nossas próprias dificuldades e nos coloca em posição de empatia e compaixão. Em Marcos 10:45 Jesus afirmou: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Este versículo destaca que a missão de Jesus desde o início foi marcada pelo serviço. Ele não buscava status, reconhecimento ou conforto, mas dedicava sua vida para o bem dos outros. Além disso, servir nos ajuda a desenvolver resiliência que vai além de nós mesmos. Quando nos concentramos em ajudar alguém, encontramos força mesmo quando nos sentimos fracos. Ao atender às necessidades do próximo, somos renovados pelo próprio ato de doar. O apóstolo Paulo também reforça isso em Gálatas 6:9-10. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Portanto, enquanto houver oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E chegamos ao fim da primeira parte da reflexão sobre os 6 segredos que Jesus nos deixou para sermos fortes e resilientes em qualquer situação. Ao longo deste vídeo, vimos como confiar em Deus, orar constantemente,
servir aos outros, ter fé nos momentos difíceis, perdoar de coração e aceitar a vontade de Deus são pilares que sustentam nossa vida espiritual e emocional. Cada ensinamento não é apenas uma ideia, mas uma prática poderosa capaz de transformar a forma como enfrentamos os desafios diários, nos dando força, paz e propósito. Se esta mensagem tocou o seu coração e você deseja crescer espiritualmente, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir este vídeo. Compartilhe com alguém que também precisa dessas palavras de encorajamento, para juntos espalharmos a luz de Cristo e fortalecer nossa fé. Que Deus abençoe sua vida e lhe dê força para enfrentar qualquer situação. Até o próximo vídeo.